Vamos conversar sobre obediência? Meu nome é Esther Santos, sou educadora parental e se você quer saber mais como fazer seu filho ser obediente ou se você tem essa dúvida, continua assistindo esse vídeo. Eu vou esclarecer muitas coisas sobre esse tema aqui e espero te fazer refletir. E fica até o final do vídeo que eu vou deixar um exercício para você fazer, eu tenho certeza que vai ser muito poderoso. Que pai não quer um filho obediente, não é mesmo? Facilita, né, gente? Vamos combinar que é muito fácil quando a gente tem uma criança boazinha, quando a gente tem essa criança que obedece. Porém, a gente precisa pensar a longo prazo. O que essa obediência cega, pai e mãe, vai fazer a longo prazo? Claro, o pai e a mãe sabem o que é certo para a criança. Ou pelo menos deveria saber o que é certo para a criança. Então a gente tem essa ilusão de que se a gente falar tudo o que a criança precisa fazer e se ela simplesmente obedecer, tá ótimo, né? A gente tá criando aí uma criança boa pro mundo. Só que na realidade, na prática, nem sempre é isso que acontece. Na prática mesmo, o que a gente vê acontecendo é uma criança que não tem opinião, sendo criada para não ter opinião, para não discordar dos outros, para viver em função dos outros ou de fazer alguém feliz. É isso que é a prática. Desculpa se doeu, tá, gente? Mas continua assistindo o vídeo que você vai entender. Bom, de onde vem essa obediência cega? A gente tem que lembrar que antigamente essa obediência cega funcionava. Que deixou muitas sequelas? Deixou, mas tudo bem. E funcionava por quê? Porque o pai obedecia o patrão, a mãe obedecia o pai cegamente. Então, o homem, ele tinha essa autoridade dentro de casa que tudo que ele falava, a mãe precisava obedecer. Então, a criança, ela via este modelo de obediência dentro de casa e, consequentemente, ela também obedecia os mais velhos. Era tipo uma era bem uma hierarquia mesmo. Porém, hoje a criança não tem essa referência, né? Ela tá dentro de casa e ela vê que pai e mãe têm as suas opiniões e que são diferentes em muitos momentos e que pai e mãe brigam e que pai e mãe discordam às vezes de algumas coisas, então ela tem essa é a referência da criança. E a criança tendo essa referência, ela começa a se impor também, falando a sua opinião, expressando os seus sentimentos. E isso é bom, isso não é ruim. A criança que ela não pode falar, que ela não tem liberdade para falar dentro de casa, ela é moldada ali para ser uma boa criança. E às vezes quando essa criança cresce, você fala, meu Deus, e começa a se rebelar, talvez assim, na adolescência, alguma coisa, você fala, nossa, eu não conheço essa criança. Porque você nunca deu espaço para essa criança e você não pôde moldar essa criança para ser quem ela realmente é, sabendo dos limites. Essa é a diferença entre ter uma criança super obediente ou uma criança que pode sim expressar seus sentimentos, que pode expressar suas necessidades, mas que você tá ali do lado para orientar. Ah, mas aqui não tem isso não. Criei meus filhos e eles não tinham querer não. Não tinha, era o que eu falava e ponto, acabou. E eu sou a mãe, porque eu sou autoridade na vida dele. Eu sei o que é melhor pra ele e ponto. Eu entendo que você é autoridade, porque pai e mãe é autoridade, isso não se contesta. Só que isso não tem que ser imposto. A autoridade, ela é construída em todos os passos da vida, em todos os momentos da vida. Da criança, você está criando ali, né, sua autoridade, e você é autoridade na vida do seu filho simplesmente porque você é mãe e pai. Você não precisa impor uma autoridade, porque nem tudo que a gente faz é certo. Então a criança, ela precisa realmente entender o que é certo e errado e precisa começar a pensar por ela mesma desde bem pequena, para que a gente realmente consiga criar um ser humano que saiba decidir. Porque você imagina, hoje é fácil, o filho tá dentro de casa, né? Então você tá ali, você manda e o filho obedece e tudo bem. Só que quando você não estiver mais, quando as amizades lá fora falarem bem mais alto do que nós dentro de casa, seu filho, ele vai ter condições de pensar por ele mesmo, de saber o que é certo e errado e decidir? Ou simplesmente, como ele está acostumado a obedecer, sempre alguém fala o que ele tem que fazer, ele simplesmente vai fazer o que alguém vai falar de lá de fora, que não tem os mesmos valores, os mesmos costumes que você. E é aí que mora todo o perigo. Que é às vezes onde na adolescência a criança se rebela e você acaba falando, mas eu não conheço esse meu filho, não é esse filho que eu criei.
Mas na verdade, sim, é esse filho que você criou. É esse filho que não sabe decidir por si. Afinal, quem de nós não fomos adolescentes? E quem de nós aqui, que atira a primeira pedra, tá? Que não mentiu para pai e mãe, que não fez exatamente como queria fazer, mesmo sabendo que o pai e a mãe seria contra aquela sua ação? Quem? Qual de nós? Porque eu, pelo menos, fiz muita coisa. E é isso que a gente tem que ver. Essa obediência cega que vem junto aí com punições, porque quanto mais você pede a obediência de uma criança e ela não faz, você acaba punindo para que ela sinta medo de você e faça o que você quer. É bem assim que acontece. Só que é um ciclo. Então, você quer uma obediência, você não consegue, você pune. A criança, com medo da punição, obedece. Não porque ela entendeu porque não pode fazer ou porque daquilo ser importante para ela. A criança ela não está entendendo. Ela só está fazendo por medo. E esse medo distancia pai e mãe do seu filho. Então, a que preço a gente quer essa obediência? Qual é o preço? O distanciamento entre pai, mãe e filho? Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando eles forem adolescentes, você imagina, a criança é pequenininha, tá aqui e você começa nessa impune e quer obediência, e essa criança ela vai se distanciando cada vez mais. E chega na adolescência, onde que ela vai estar? Ela vai estar distante. Ela vai estar distante do pai e da mãe, que são as figuras que podiam estar ajudando ela a caminhar por um mundo seguro, digamos assim. Então, o que a gente costuma ver na adolescência? Pai e mãe falam uma coisa e aquele adolescente faz na frente do pai e da mãe, porém, quando o pai e a mãe não estão perto, ele faz exatamente o que ele quer fazer. E quando ele é punido, a única coisa que ele tem a noção, quando ele é punido, ele não fala, não, eu nunca mais vou fazer isso, porque meu pai e minha mãe me puniu. Não, ele só vai pensar em estratégia melhor para esconder de você que fez alguma coisa. Então, cada vez que ele é punido, ele pensa em estratégias de como esconder isso da minha mãe, de como esconder isso do meu pai, ou de como não ser pego. Porque nessa coisa que o adolescente esconde, pode ter má decisões, porque ele não está acostumado a tomar suas próprias decisões pensando na consequência daquele ato, ou pensando no que aquilo pode gerar para ele. Então, por isso que é muito importante, desde criança, a gente dar opções para a criança de escolha. Porque por mais que, quando é muito criancinha, a gente começa dando opções de escolha, por exemplo, da roupa. A roupa que vai sair. Filho, você quer essa ou essa? Ou, por exemplo, filho, nós vamos sair e tá frio lá fora. O que você precisa para se proteger do frio? E aí a criança pode fazer uma birra e achar que não quer um casaco, por exemplo. Se a gente deixar ela sair sem o casaco, ela vai sentir frio. E aí a criança, sendo criança muito pequena, ela começa a entender que todo ato dele tem uma consequência. Só que se a gente não permite, você vai pôr o casaco porque eu tô mandando e pronto, acabou, a criança ela não sabe o que é uma consequência. E a longo tempo, essa criança vai crescer, vai ser um adolescente que não sabe das consequências. E que escolhe qualquer coisa, pelo que é mais fácil, pelo que é mais legal, o mais importante naquele momento, ou pelo que todo mundo está fazendo. E é claro que tem momentos que não dá pra gente simplesmente aconselhar uma criança, né, de 3, 4 anos, por exemplo. Não dá. Tem momentos que você vai precisar falar alguma coisa e tem que ser respeitado. Só que a gente pode fazer isso de uma forma empática. Filho, eu entendo quanto você quer brincar. E agora é hora de dormir. A criança ela não vai poder ficar brincando, né, eternamente, até 3 horas da manhã, até ter sono, para o outro dia ter que acordar cedo. Então, tem momentos, sim, que você vai usar dessa autoridade, só que essa autoridade criada com respeito, você vai ser empático com aquela criança. Filho, eu entendo quanto você quer brincar, eu entendo quanto é legal. O que a criança quer e o que ela precisa são diferentes. E você, como pai, sabe o que ela precisa. Porém, tendo essa empatia, filho, eu entendo mesmo o quanto isso é legal para você. E agora é hora de dormir. Você vai continuar sendo firme. Então, não é sobre deixar a criança fazer o que quer para que ela possa ter responsabilidade, para que ela sinta as consequências do ato dela. Não. Tem momentos que você vai exercer essa autoridade. Só que essa autoridade exercida de uma maneira empática.
de uma maneira respeitosa. Você vai validar os sentimentos do seu filho. Você vai mostrar para ele que ele é importante para você. Só que as coisas tudo tem hora, as coisas têm limite. E é assim que a gente ensina a criança a pensar por ela própria, a respeitar suas próprias vontades e começar a fazer suas escolhas. E quando você tem essa criança que obedece piamente, obedece cegamente, você tem uma criança que não existe. Uma criança que ela tá acostumada mesmo, igual eu já falei, a ter uma avaliação externa, a estar agradando alguém, sempre. E a gente quer que nossos filhos sejam felizes, não é? E você tem certeza que seu filho se doando tanto sempre para os outros, para uma avaliação externa, ele vai ser feliz? Seu filho não vai saber falar um não? Tudo que outras pessoas falar sempre vai estar certo? Então é isso que a gente precisa começar a pensar. A educação é sobre desenvolver um ser humano capaz de pensar. É desenvolver um ser humano com habilidades de vida. E se você chegou aqui, eu queria te convidar a pensar realmente quais são as habilidades de vida que você quer para o seu filho quando ele estiver adulto. Um filho que consiga resolver seus problemas, que é um filho que tenha responsabilidade, que seja respeitoso com outras pessoas, mas que acima de tudo se respeite e entenda o que ele realmente precisa e o que ele precisa correr atrás, sem deixar que outras pessoas tomem conta do que ele podia fazer por ele só fazer para os outros, e ele ir se anulando cada vez mais. Então eu quero deixar essa reflexão para você. E se isso tocou teu coração, compartilhe esse vídeo para que chegue em outros pais e a gente comece a destravar aqui, ó, a chavinha dessa educação que a gente tanto quer e que a gente não pesa as consequências dela. Esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal, não esquece de se inscrever nesse canal, porque sempre vai ter dicas de educação por aqui. Um beijo e até o próximo.